queridos? Vocês estão felizes hoje? Glórias a Deus. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre um pouquinho da história de dois homens, de Josué e de Caleb. Mas todos nós sabemos também um pouco da história de Moisés, né? Quando teve o chamado, quando Deus chamou Moisés para um objetivo, para um propósito, que seria de tirar o povo de Deus, tirar o povo de Deus do Egito. E nós sabemos que foram 40 anos de murmuração. O povo murmurou, o povo se corrompeu, ele fez um bezerro de ouro. Mas também nós sabemos que a glória do Senhor está sobre aquele povo. O maná, Deus enviava o maná para aquele povo. Deus ele protegia aquele povo de uma forma tão especial que a nuvem protegia eles do calor, o fogo protegia eles do frio. Então a glória, a presença de Deus sobre aquele povo foi tão tremendo, queridos, foi tão maravilhoso. E Deus, querido, Ele é comigo, Ele é com vocês assim, do mesmo jeito. Deus não muda, é as mesmas características. Hoje Deus não manda o maná do céu para nós, mas Ele tem outras formas, tem outras maneiras. O povo daquela época ficou, a roupa não estragava, o calçado não estragava. Paulão, tu tem sapato aí há quanto tempo? 6 meses. Tu acha que vai durar o quê? 39 anos e alguma coisa? Quanto? 1 ano. Para nós ver a mão de Deus sobre aquele povo, o cuidado de Deus, como Deus cuidava daquele povo, queridos. E nós sabemos de todas as dificuldades, as batalhas que o povo de Deus teve até chegar um pouquinho antes de herdar a terra de Canaã. Um pouquinho antes. Se nós olharmos a Bíblia em Números 13, versículo 1 e 2, foi ali quando Moisés falou novamente quando Deus falou com Moisés, antes do povo entrar na terra prometida. A Bíblia diz: e falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E aí nós sabemos que Moisés, ele escolheu 12 homens para espiarem a terra. 12 homens foram escolhidos para irem até Canaã e olhar a terra. Mas desses 12 homens, dois são exemplos que eu e você nós temos que começar a olhar um pouco para esses dois, que é Josué e Caleb. E eu quero falar um pouquinho das características de Josué e Caleb. Por isso que o título desta ministração é Josué e Caleb, exemplos de homens de Deus. Como Josué e Caleb, queridos, como que eles se comportaram nos momentos, de tribulação? Como Josué e Caleb se comportaram nas situações adversas? As características desses homens, as dificuldades desses homens, quais são as qualidades, as virtudes desses dois homens? São dois homens que eles cumpriram o
de Deus. Eu vejo que esses 8 homens cumpriram aquilo que Deus pediu para eles fazerem. Por que esses homens cumpriram, querido? O que eles fizeram? Por que eles agradaram a Deus e alcançaram a promessa? Alcançaram a herança, a terra prometida. O que eu e você podemos aprender com esses 2 homens? E o que eu e você podemos aplicar nas nossas vidas, baseado sobre o exemplo de Josué e Caleb? Me ajude aí, Números 13, versículo 17. A parte inicial diz assim, a parte A, né? Números 13, versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Aqui, Moisés já tinha escolhido os 12. Os 12 já estavam separados para espiarem a terra. E eu vejo que a primeira característica de Josué, de Caleb e dos outros 10 também, são homens corajosos. São homens de coragem, queridos. São homens ousados. Porque Moisés mandou eles o quê? Vá espiar a terra de Canaã. É como se hoje eu escolhesse 12 homens aqui dentro, separaria os 12 homens e pedisse para eles irem, vamos lá para a favela no Rio de Janeiro. Vamos para a favela no Rio de Janeiro. Vocês não conhecem ninguém lá, vocês não sabem o que vão encontrar lá. Eu só quero que vocês vão lá para espiar a terra, porque nós vamos conquistar a favela do Rio de Janeiro. Queridos, no fundo, nós sabemos que no fundo bate um medinho. Nós temos um pequeno medo, nós não conhecemos ninguém lá na favela do Rio. Nós não conhecemos ninguém lá. Então, no fundo, quando Deus dá uma direção para nós temos que ser ousados. Quando Deus dá uma direção, nós temos que ser ousados, queridos, porque Deus está no controle de tudo. Se Deus deu a direção para Moisés, escolha esses 12 homens e espiem a terra de Canaã, é porque Deus está com eles. E como Deus está com eles, Ele está conosco. Se Deus dá uma direção para nós irmos para o Rio de Janeiro, numa favela, que nós vamos ir sem medo. Sem medo, porque Deus está conosco. Mas no Rio de Janeiro eles falam português, tranquilo. Então vamos para outro país. Diga um país que fala uma língua doida aí. Burundi. Burundi, eu falei Burundi, né? Na África. Não conhecemos ninguém. E agora? Nós vamos lá, espiem a terra. Então Deus, ele se agrada de homens corajosos. O Paraguai é fácil, amigo. Então o Paraguai vai junto. Fica tranquilo. Tá? Mas Deus ele quer homens corajosos com Ele. Deus ele ergueu homens corajosos. Aquele povo era um povo corajoso. Mesmo com todas as dificuldades, com todas as murmurações, as reclamações, aquele povo era um povo corajoso. E nós somos um povo corajoso. Nós somos um povo ousado no Senhor. A Bíblia diz em Gênesis 18: haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Será que existe alguma coisa difícil para Deus? Se Deus deu a direção para escolher os 12, é porque Deus está no controle. 18:14, vamos lá. Existe alguma coisa impossível para o Senhor?
Será que existe alguma coisa difícil para Deus? Será que é impossível? Se Ele falar para nós, vamos separar 12 homens daqui para ir para o Rio de Janeiro, ou para o Paraguai, ou para onde que for, queridos, é porque Deus Ele vai abrir as portas. Então Deus Ele trabalha com homens corajosos. Deus Ele trabalha com homens que não têm medo. E eu estou falando para pessoas que não têm medo. Eu estou falando para homens ousados. Eu estou falando para homens e mulheres que são homens corajosos. São corajosos. Vocês são corajosos. Vocês são ousados no Senhor. A Bíblia diz em Hebreus: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Não é só irmos, mas também é quando nós chegarmos ao trono de Deus, é com ousadia, queridos. Deus Ele quer um povo ousado. Um povo ousado. 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 Se nós formos ousados, com confiança e fé em Cristo, vai acontecer o que aconteceu com a filha do seu Antônio. Somente um canal. Nós somos um canal para orar e declarar a cura. E a fé. Fé. Então Deus, Ele escolheu aquele povo. E aquele povo é um povo de coragem. É um povo ousado. Como Deus escolheu vocês. Vocês são corajosos e vocês são ousados. Corajosos e ousados. A enfermidade bateu na porta da minha casa. Queridos, ousados. Expôs-se essa enfermidade. Sabe, em nome de Jesus, lance-a fora. Sabe, sem medo, corajoso. Entre com ousadia na presença de Deus. É isso que Deus quer da minha vida e da vida de vocês, queridos. Ousados. O meu problema é a área financeira, queridos. Com ousadia. Entre com ousadia na presença de Deus. Sempre com ousadia, queridos. Ousadia. Não tenha medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu um espírito de ousadia, queridos. Ousadia. Ousadia. Nós somos corajosos. Nós somos ousados no Senhor. No Senhor, queridos. No Senhor. Números 13, versículo 17. Volta para nós lá. Números 13 e 17. Enviou-nos, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, ok? E disse: suba por aqui para a banda do sul e suba a montanha, e veja que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Aqui nós podemos, queridos, tirar mais outra característica, extrair mais outra característica do povo de Deus. Além de ser um povo corajoso, além de ser um povo ousado, esses 12 homens, eles são ouvintes. Eles estavam ouvindo o que Moisés estava pedindo. Vá e suba pela banda do sul, vai e suba a montanha, verifique se aquela terra é uma terra que dá frutos, verifique se a terra ela é magra, se ela é gorda, verifique. Então são homens ouvintes, são homens que estão prestando atenção naquilo que Deus está falando através da vida de Moisés. Moisés estava falando para esses 12:
vão e espiem a terra e veja se é uma terra boa ou se é uma terra ruim. Tiago diz assim: mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nós, o povo de Deus, nós temos que estar prontos para, primeiramente, ouvir. Sabe? Ouvir. Estejam prontos para ouvir, principalmente a voz de Deus. Prontos para ouvir. Muitas vezes, em algumas situações da vida de vocês, talvez as pessoas vão afrontar vocês, mas esteja pronto para ouvir. Esteja pronto para ouvir. E seja tardio para falar, sabe? E tardio para se irar. O povo de Deus, querido, é um povo ouvinte. É um povo que ouve. Ele ouve a palavra de Deus. É um povo ouvinte. E também, se nós olharmos a outra característica desses 12 homens, é que além de serem corajosos, ousados, ouvintes, nesses mesmos versículos nós vamos observar e vamos ver que são homens obedientes. São homens que obedecem. Moisés estava falando, estava explicando, e eles estavam o quê? Ouvindo. Ouvintes. Homem de Deus tem que ser ouvinte, porque obedecer, homem de Deus tem que ser ouvinte, obediente, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Por que eles lutaram? Lutar contra a vontade de Deus. Por que nós, homens, nós sempre queremos lutar contra a vontade de Deus? Contra a direção de Deus. Sempre. É a nossa característica isso. Nós temos essa característica de sempre estar, sabe, lutando contra a vontade de Deus. Sempre ao contrário daquilo que Deus tem para nós. O homem de Deus é um homem corajoso, ele é um homem ousado, ele é um homem ouvinte e ele é um homem obediente. Os 12 que foram escolhidos por Moisés também tinham essas características. Tinha mais uma característica que está em Números 13, 27. E contaram e disseram: fomos à terra aqui nos enviastes, e verdadeiramente esta terra mana leite e mel, e este é o fruto. A quinta característica dos homens de Deus são homens que têm visão. Um homem de Deus tem visão, queridos. Além de ser corajoso, além de ser ouvinte, além de ser ousado, além de ser obediente, o homem de Deus tem visão. Um flecheiro, quando ele joga sua flecha, ele foca o alvo. Ele está focado no alvo. E a flecha, com certeza, eu creio que ele deve calcular, mas ela deve estar próxima do alvo ou no alvo. Nós, queridos, nós também temos que estar focados com a nossa visão no alvo. E qual que é o nosso alvo, queridos? Nosso alvo é Jesus. Jesus é o seu alvo, querido. Jesus é o meu alvo. Nós temos que ser como flechas focadas no alvo, naquilo que, sabe, aquela visão que Deus deu para mim e para você. Nós temos que estar focados nela. O homem de Deus, querido, além de ter a visão de um flecheiro no alvo, ele tem que ter visão de reino. E visão de reino, queridos, visão de reino é amar, visão de reino é perdoar. Isso é visão de reino, queridos. É se preocupar com o próximo. Visão de reino. Quando nós tropeçamos, nós estamos caminhando, vamos lá, caminhando. Nós não tropeçamos de vez em quando? Nós tropeçamos aonde? Numa pedra grande ou numa pedra pequena? Grande ou pequena? Geralmente é pequena, não é? Então o que Deus está pedindo para nós
parar de se preocupar com as coisas pequenininhas. Está focado longe, na visão de Deus. Não olhar com os nossos olhos, mas a visão de Cristo, a visão de Deus. É isso que Deus quer de você. É parar de tropeçar nas coisas pequenas e focar nas coisas grandes que Deus tem para mim e para você. Deus tem coisas preciosas separadas para nós, querido. Mas nós atrasamos porque nós estamos focados nas coisas tão pequenininhas, sabe? E que aí nós freamos. Mas Deus não quer isso. Deus quer que eu e você temos visão de reino. A águia, queridos, segundo as pesquisas que eu fiz, tá? Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Segundo a águia, ela voa a 1 quilômetro da sua presa, a distância de 1 quilômetro da sua presa, e ela enxerga, nesse 1 quilômetro, ela enxerga, vamos dizer assim, um rato a 1 quilômetro de distância perfeitamente. O que Deus pede para mim e você? Para nós? Visão de águia. Visão de águia, queridos. Visão de águia. Sabe? Nós temos que parar de ter a visão só aqui. Águia, queridos. Sabe? Vamos ultrapassar as barreiras, vamos ultrapassar as dificuldades. Visão de águia, queridos. É longe, para frente, para cima. É para cima, queridos. Sabe, parar de se preocupar com coisas pequenas. Porque Deus tem coisas grandes para mim e para vocês. A Bíblia diz: eleve meus olhos para os montes. É olhar para cima, queridos. É olhar para os montes. É de lá que vem o meu seu socorro. É de lá. Sabe? É passar por cima das dificuldades. Sabe? É mandar as dificuldades para o canto, para o escanteio. Para fora do campo. É visão. O homem de Deus é um homem corajoso, querido. É um homem ousado, é um homem ouvinte, um homem obediente, um homem que tem visão. São características dos homens de Deus. E são características desses 12 homens aqui também. Os 12 homens também têm essa visão. Mas sempre, queridos, no meio do caminho, sempre no meio do caminho, vai ter alguém para quê? Para nos frear. Vai ter alguém para nos frustrar. Vai ter alguém para atrasar os planos de Deus na minha vida, na sua vida. Sempre vai ter. E geralmente é a que Satanás usa, é aquela pessoa mais próxima de nós. As que estão mais próximas. As pessoas que estão mais próximas de nós. Não estou dizendo que é minha esposa, meu filho, não estou dizendo isso aí. Mas geralmente são as pessoas que a gente mais ama. São aquelas pessoas que fazem, sabe, te frustrar. Faz com que você freie. Sabe, fazem com que você fique desanimado em algumas situações, em alguns momentos da vida. São as pessoas mais próximas de nós. Aqui, se nós observarmos, depois que os 12 voltaram de Canaã, depois que os 12 espiaram, 10 deles, queridos, começaram a fazer isso. 10 deles começaram a frear. Os 10 começaram a frustrar os planos. Os 10 começaram a dizer: não vai dar certo. O versículo 28 do capítulo 13 diz assim: o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Diz o versículo 31: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O 32 diz assim: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Até agora há pouco, os
outros 10 estavam dizendo que a terra era uma terra boa. Mas então vamos para lá. Vamos tomar posse daquela terra. Aí começaram a dizer, não, aquele povo que habita lá é um povo muito gigante, grande, ele é forte, é um povo poderoso, é um povo mais forte do que nós. É o que acontece na minha vida, na sua vida, querido. As pessoas começam a dizer, não vai dar certo, não vai dar. Pare com os seus projetos, essa coisa de louco, é maluco. Pare de gastar com besteira. Você não vai conseguir. Olha quantos gigantes tem naquele. Não vai. Olha só que dificuldade você vai encontrar naquele local. Queridos, Davi com uma pedra derrubou o gigante. E nós, como Todo-Poderoso, acho que nós não vamos derrubar tudo, queridos. Tu acha que nós vamos conseguir passar pelas dificuldades? Tu acha que nós vamos expulsar demônios? Tu acha que nós não vamos impor nossas mãos sobre os enfermos que não serão curados? Nosso Deus está conosco, querido. Cristo está conosco a todos os momentos, querido. Uma grande ontem ministrou sobre confiança. Mas muitas vezes nós não temos confiança em Deus. Nós não temos, querido. Nós estamos na igreja, mas nós não temos. Esses outros 10 fora, Josué e Caleb, esses outros 10 chegaram até aqui, depois daqui, perderam confiança em Deus. Não acreditavam mais. Sabe? Nós não podemos, querido. Nós não podemos, sabe, dar bola mais para papo furado. Nós temos que ficar em cima, sabe, com ousadia. Não tenha medo, querido. Não tenha medo. Confie no Senhor. Confie em Deus, queridos. Confie no Criador de todas as coisas. Confie, querido. Sabe, sejam homens corajosos, homens ousados, ouvintes, obedientes, homens que tenham visão. Não ande próximo de pessoas que não tenham a mesma visão que vocês. Não ande, querido. Não ande. É só para atrasar o que Deus tem para a vida de vocês. É só para atrasar. Isso é só para atrasar. Sabe, os planos que Deus tem para mim e para vocês são planos grandes, querido. Grandes. Não é planinho pequenininho. São planos grandes. E se nós pararmos para observar e lermos aqui, nós vamos ver que esses mesmos homens que falam que não vai dar certo, que não tem cura, que duvido, não vai conseguir, esses mesmos homens, para pensar comigo, são as mesmas pessoas que fazem contenda, são as mesmas pessoas que fazem divisão, é as mesmas pessoas. Não muda nada. Pare para conversar e observar. Analise. Pense, queridos, são as mesmas pessoas, sabe, que fazem isso. É as mesmas pessoas. O capítulo 14, versículo 2 ao 4 diz assim: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação disse: se falecêssemos na terra do Egito, ou se falecêssemos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos o capitão e voltemos ao Egito. Queridos, voltar para a vida que nós tínhamos antes, é isso aqui. Nós não podemos voltar para a vida que nós tínhamos antes. Como uma grande vai falar, está amarado mesmo. Mas vem a primeira dificuldade. Mas era melhor atrás. Era melhor antes. Banana que era melhor, queridos. Não era melhor. Não era melhor.
Quem de vocês gostaria de voltar para a vida dos testemunhos? Ninguém. Ninguém. Então temos que parar, queridos. E muitas vezes tem aquela geração de micro-ondas, né? É colocar lá dentro em 30 segundos a resposta em 30 segundos. Não, queridos. No tempo de Deus vai liberar. No tempo certo, Deus vai abençoar. No tempo certo, Deus vai curar. No tempo certo, Deus vai te liberar dinheiro. Queridos, é no tempo certo. No tempo de Deus, na hora certa. Vamos parar de dar ouvidos a essas pessoas que ficam só trazendo contenda, só divisão. Fazer o que com essas pessoas? Amá-las. Amá-las. Nós temos que amar essas pessoas. Porque como eles têm essa fraqueza, nós também temos nossas fraquezas, querido. Cada um tem suas fraquezas, as suas dificuldades. Mas então vamos amar. Mas amados, todo inimigo, ele se ergue para cair. Todo inimigo, ele se ergue para cair. Claro que Deus não vai te dar as coisas de mão beijada. Ele não vai te dar as coisas de mão beijada. Como? Nós temos que trabalhar, nós temos que mostrar para Deus que o meu e o seu coração estão ali, ó, sabe, dispostos a fazer a vontade do Senhor. Então, Deus, Ele quer homens ousados, homens corajosos. Deus, Ele quer homens ouvintes. Deus, Ele quer homens obedientes. Deus, Ele quer homens que têm visão. Ele não quer homens que, na primeira dificuldade, saltam do barco, sabe, querem voltar para o Egito. Deus não quer isso aí. A Bíblia diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Ele está conosco. Por isso, querido, as dificuldades vão vir, mas não tema, sabe? Não tenha medo de nada. O Senhor está conosco. Deus Pai Todo-Poderoso está conosco. Queridos, quando queridos, vou falar para vocês, Deus. Quanto mais batalha que você está tendo, quanto mais dificuldades está passando na sua vida, querido, a vitória será maior. Muito maior, querido. Sabe? Muito maior. Ele é conosco. Ele é conosco. Agora, Josué e Caleb, além de serem homens corajosos, ousados, ouvintes, obedientes e homens de visão, eles tinham mais 3 características que nós podemos extrair desses 2 capítulos aqui. O capítulo 13, versículo 30, diz assim: olha só que Caleb fala. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. O homem de Deus é um homem animado, é um homem que sabe ter convicção do seu chamado. Vai vir tribulação, vai vir dificuldade, mas nós sabemos que Ele está conosco. Então nós vamos à frente, nós vamos romper, nós vamos quebrar as cadeias, tudo, querido, em nome de Jesus. Nós somos co-herdeiros de quem? De Cristo. Se nós somos co-herdeiros, nós somos herdeiros de tudo. Amém? De tudo. De tudo. Está tudo liberado para nós. Basta nós tomar posse, colocar nossos pés naquele lugar e falar: aqui é nosso. Aqui é nosso. Enfermidade sai da minha casa, porque aqui nessa casa é o Deus vivo que habita. Amém? É tomar posse.
poste, querido. Sabe, é para cima, é animado. Não se desanime por qualquer coisa. É para cima. É para cima. Outra característica, capítulo 14, versículo 6, diz assim: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Quando Deus pede para mim e para você rasgar as vestes, é para nós andarmos o quê? Nu? Peladão por aí? É isso? Não. Quando Deus pede, rasgue as suas vestes, Ele está dizendo assim: rasgue o seu coração. Sabe? Rasgue o seu coração. É ter intimidade com Deus. Porque você só anda nu na frente daquele que você tem intimidade. Então Deus quer ter uma intimidade com vocês, né? Deus quer ter uma intimidade comigo. Entre no seu quarto, feche a porta, tenha intimidade com Deus. Intimidade. Rasgue o seu coração na presença de Deus. Josué e Caleb, eles rasgaram as vestes e Deus honrou eles. Os dois únicos que saíram do Egito e que entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Os outros não entraram. Os outros não colocaram a sola do pé naquela terra por causa da intimidade de Josué e Caleb. A terra que Deus liberou para mim e para você é uma terra que manda leite e mel. Mas nós precisamos ter intimidade. Rasgar. Joel 2 diz assim: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio de se irar-se, e grande beneficência, e se arrepende do mal. Intimidade. O povo de Deus é um povo íntimo de Deus. Josué e Caleb eram íntimos de Deus. Eu declaro, Deus, em nome de Jesus, que vocês também são íntimos de Deus. Glória a Deus. Íntimos. Vocês vão abrir a porta do quarto de vocês, vão fechar e vão se rasgar na presença do Pai. E Deus vai começar a derramar sobre de vocês mesmo. Pode se preparar, é tempo que Deus vai começar a derramar muitas coisas. Preparem-se, queridos. Grandes coisas Deus está separado para mim e para você. Intimidade com Deus. É isso que Deus quer, intimidade. Então o homem de Deus, ele é corajoso, ele é ousado, ele é ouvinte, ele é obediente, ele tem visão, é um homem animável e é um homem que tem intimidade com Deus. Intimidade. Mas não acabou por aí. Capítulo 14, versículo 10. Vejam o que os outros queriam fazer com Josué e Caleb. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Eles foram humilhados. Eles foram humilhados por todos. O homem de Deus, ele é humilhado sim, mas ele não é apedrejado. Por quê? Porque a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. A glória do Senhor. Todas as vezes que alguém tenta nos humilhar ou tenta nos apedrejar, queridos, a glória do Senhor vem sobre nós. E vocês são assim, queridos. Vocês são assim. Vocês são um povo, um povo corajoso.
um povo ousado. Não tenha medo. Não tenha medo. Ouça a palavra de Deus. Sejam obedientes. Tenham uma visão de Deus. Quantos projetos, queridos, que Deus já colocou no coração de vocês? Quantos projetos? Abre a gaveta. Abre a gaveta agora, querido. Imagine você abrindo a gaveta e tira os projetos que Deus colocou na gaveta. Tira os projetos. Tira os sonhos que Deus colocou. E muitas vezes, por palavras, esse sonho está morto. Muitas vezes, por palavras liberadas, esse sonho está morto. Tire, queridos. Tire sonhos que Deus colocou. Tire da gaveta, querido. Abre essa gaveta. Abre a gaveta, querido. O Senhor está conosco, querido. Ele está até a consumação dos séculos. Não é até amanhã, é até a consumação dos séculos, querido. Eu quero desafiar você nessa noite. Eu quero te desafiar. Se por acaso você perdeu a ousadia, se caso você perdeu a visão que Deus te deu, se caso você está desanimado, vem aqui para frente, querido, porque eu quero orar por você. Glória a Deus. E quero dizer para você, querido, que os sonhos que Deus depositou no seu coração, eles vão se cumprir. Os projetos que Deus colocou, eles vão se cumprir. As pessoas que estão ouvindo agora, estão nos assistindo pela internet também, vai se cumprir. Porque Deus escolheu um povo ousado. Deus escolheu um povo corajoso. Deus escolheu um povo ouvinte, um povo obediente. Deus escolheu um povo que tem visão. Deus escolheu um povo que tem intimidade com Ele. Não temas, não tenha medo. Não tenha medo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo